Se você se isolasse de tudo e de todos para escapar das garras de Ghostface, mas mesmo assim ele te encontrasse e começasse a finalizar todos em sua volta para reescrever uma nova trilogia, o que você faria? Sem dúvidas, a melhor escolha é se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, pois eu, Dom Patino, vou anatomizar a história de Pânico 3, filme de 2000, e, se você ainda não assistiu aos dois primeiros filmes, o card está aparecendo aí pra você. Recomendo assistir antes para acompanhar a história. E, além de resumir o filme, vou te ensinar anatomia enquanto assiste a esse filme de terror. Da hora, né? Dito isto, vamos anatomizar cada personagem que vai de base nas mãos de Ghostface por aqui. Agradeço por sua presença e vamos começar. O filme se inicia com Cotton Wary conversando sobre planos para um filme dos acontecidos nos filmes passados, quando ele recebe uma ligação de uma moça com uns flertes aleatórios, dizendo que é 110% fã dele, e é tão fã que sua voz muda para Ghostface, dizendo que está dentro da casa de sua namorada. Nisso, ele o pergunta onde está Sidney Prescott, mas Cotton não responde e Ghostface desliga a chamada. Sabendo que o caldo engrossou pro lado de sua amada, Cotton mete marcha e liga para ela, mas ela não o escuta, pois o cabo de conexão de sua casa foi cortado. Christine escuta que o som da sala ligou de repente com uma música doida demais, pensando ser Cotton, e de fato ela escuta a voz dele vindo do corredor. Ghostface vai atrás dela, que acaba escorregando no piso molhado, mas consegue dar um bicudo e ir até o quarto e trancar a porta. Além disso, Christine escuta seu suposto namorado dizendo umas coisas muito carinhosas pra ela. Eu tô falando de como seria divertido arrancar as suas entranhas. Anda, abre essa droga, essa porta, Christine! Cotton chega no barraco, pega o ferro e vai até o quarto onde estava Christine, e até a encontra ainda viva, mas como ela acha que Cotton quer realmente finalizá-la, ela dá uma tacada na cara dele e Ghostface aparece atrás dela, a acertando com uma faca bem na sua região torácica. E pelo que parece, a perfuração aconteceu nos paravertebrais, na lateral direita de sua torácica. Além disso, Cotton leva um corte na região de seu tríceps braquial no braço esquerdo, mas ele consegue dar um olé e jogar a estante na face do Ghostface. Mas Cotton é derrubado e apunhalado na região de seu peitoral direito, provavelmente atingindo o lobo superior de seu pulmão, além de Ghostface o finalizar com uma bem no meio de seu lobo frontal. Acompanhamos então Sidney na sua nova chácara em Ravenna, onde, aparentemente, ela está trabalhando com aconselhamento para mulheres em crise, o que faz sentido considerando tudo o que ela já passou. Após isso, vemos Gale dando uma palestra, e depois de um dos alunos a questionar, é interrompido, pois Gale é chamada pelo detetive Kim para contar sobre a finalização de Cotton e Christine, além de mostrar a Gale uma foto da mãe de Sidney, deixada no local do crime. Após isso, Sidney descobre pelo noticiário que Cotton foi pra vala, e a polícia começa a interditar o estúdio onde estavam produzindo o Facada 3. E, lá dentro, conhecemos alguns dos personagens, sendo eles Tyson, Tom, Sarah e Angelina. Eles estão discutindo sobre o acontecido com Cotton, e se eles podem ser os próximos. Mas a conversa não vai além disso. Gale chega ao estúdio e começa uma gravação, mas é interrompida por Jennifer, que está louca para interpretá-la nesse Facada. Além disso, Gale reencontra com Dewey, que estava encarregado de ser um tipo de conselheiro para este filme. E, para quem não se lembra, Dewey sofreu alguma provável lesão nervosa, pois, no filme anterior, ele estava andando claudicando, sendo que inclusive ele mesmo comentou que teve uma lesão neural. Mas, aparentemente, ele está 100% de novo. Isso simplesmente não é possível. Após isso, Gale é expulsa do estúdio. Voltamos para Sidney trocando uma ideia com o seu pai, que reaparece neste filme, onde ele comenta estar preocupado, pois Sidney está completamente isolada, além de comentar que a única pessoa com quem Sidney conversa não sabe nem o seu nome. Durante a noite, Sidney começa a ter um sonho estranho com sua mãe, e depois de olhar bizarramente para nós, Sidney acorda e dá de cara com sua mamãe do outro lado da janela, dizendo algo bem carinhoso para ela. Tudo que você toca, Sidney, morre!
O mais estranho é que Sidney vai olhar de perto e o próprio Ghostface aparece, mas era só zoeira da mente dela. Seu desgraçado. No dia seguinte, Sarah vai até o estúdio e escuta algo ao fundo e toma um susto meia boca de Tyson e o cara das maquiagens. Além disso, Tyson comenta que todos já foram para casa, o que deixa Sarah sozinha ali dentro. Ela recebe uma ligação e quem atende é Roman, onde eles começam a ensaiar as falas dela neste filme. E Roman diz que alterou o roteiro dela, onde o roteiro novo se chama... Sarah é dissecada como um porquinho. Após isso, ela desliga e vê alguém entrando pela porta. Ela então entra em uma sala de figurinos, onde, lá dentro, há diversas fantasias de Ghostface. E quem estava entrando no estúdio era somente o guardinha, e como ele não encontrou ninguém lá dentro, decide trancar o set pelo lado de fora. Sarah então é jogada no chão pelo Ghostface, e ela até tenta acertá-lo com uma espada, mas como tudo ali é cenográfico, não dá em nada. Eu acho que isso não foi cenográfico, viu? Sarah então é atingida, pelo que parece, na sua região torácica. Pena que não deu para vermos aonde exatamente, mas, aparentemente, ela vai de base. No dia seguinte, Gale encontra com Dewey para comentar do porquê ele está ali, sendo que ele disse que jamais iria sair de Woodsboro. Além disso, Gale conta que ficou ajudando durante toda sua recuperação da lesão na coluna, o que explica ele estar sem sequelas atualmente nesse filme. Um detalhe bem bacana. Depois do cafezinho chegar, Dewey comenta que, um tempo atrás, alguém ligou para a polícia se passando por um integrante sem nome do Facada 3, querendo saber mais sobre a história de Sidney. Fato é que, um mês depois, a sala de arquivos foi saqueada, mas não encontraram os arquivos de Sidney, pois haviam sido retirados antes. Ou seja, quem quer que esteja procurando por Sidney deve fazer parte do elenco desse novo Facada. Após a conversinha, eles vão até Jennifer, fazendo um cosplay bem meia boca de Gale, para contar sobre Sarah. Dewey então comenta que Ghostface está finalizando todos de acordo com a ordem do filme, com Jennifer dizendo que a personagem de Gale será a terceira a ir de vala no roteiro. Após isso, o detetive Kim começa a investigar a cena de crime e conta para Gale e Dewey que, na realidade, foram feitos 3 roteiros diferentes, contendo 3 personagens distintos que iam de base ao invés de Gale. Eles só não sabem quem será. Após isso, Roman começa a reclamar que ele pode ser o próximo alvo devido à sua estátua estar quebrada, sendo esta a estátua que Sarah acabou quebrando antes de ir de base. Acontece que o detetive Kim vem questioná-lo do porquê que ele ligou para Sarah momentos antes dela virar patê, o que claro ele desmente, mas é levado para a delegacia de qualquer maneira. Voltamos para Sidney recebendo uma ligação de uma mulher desesperada, dizendo que finalizou alguém, onde Sidney pede para que ela ligue para a polícia. Não, preciso ligar para você. Só pra você. Acontece que Sidney percebe que a ligação está sendo feita de sua própria residência, sendo esta falando no telefone sua própria mãe, mandando ela ligar a televisão, onde Sidney fica sabendo sobre as finalizações recentes. Daí ela pega o trabuco para peneirar quem quer que seja. Acontece que o filme corta para uma reunião dos integrantes e Angelina sai para fora após se sentir incomodada. Gale chega no local e começa a bisbilhotar a conversa de Dewey e Jennifer, e é pega pelo segurança super expressivo, olha só. Gale informa que Roman foi solto pois descobriram que a ligação para Sarah não foi feita por ele, além de comentar que a mãe de Sidney morou 2 anos fora de Woodsboro sem ninguém saber o seu paradeiro. E aí? Daí Dewey tem um lapso de QI e vai até Jennifer. E eu só notei agora, mas, mesmo após todo o processo de reabilitação de Dewey, ele ainda permanece com certa sequela da lesão nervosa do primeiro filme, pois ainda apresenta uma marcha claudicante. Claro, em menor intensidade, mas ainda assim mantendo resquícios de sua lesão ali na coluna. O que até faz sentido, pois uma lesão nervosa assim leva um certo tempo para se recuperar, dependendo da área e extensão da lesão. Mas enfim, Dewey compara as fotos de Jennifer com as da mãe de Sidney e olha a similaridade das duas. Nesse momento, o segurança expressivo vai até o trailer de Dewey para vasculhar o local, mas não encontra nada.
Steven toma uma buchada na região de sua coluna torácica, provavelmente perfurando sua vértebra T5 ou T6, além de Ghostface o empurrar contra o armário, aumentando a perfuração, provavelmente atingindo agora sua medula espinhal, além de 2 paneladas na fuça e mais uma em sua orelha direita, que o faz desmaiar. E, parando para ver melhor, a faca foi fincada até depois de sua lâmina, indicando a provável lesão medular de acordo com a extensão da lâmina. Após isso, Dewey e Gale tomam um susto do suposto vento e Jennifer, Tom e Angelina chegam na maciota, quase sendo trabucados. E Steven aparece na porta e cai ao solo na frente de todos, agora sim indo de base. Podem chorar agora. Eles entram na casa e a luz é cortada, e escutam o fax recebendo uma chamada. Na mensagem continha escrito exatamente o que acabou de acontecer, como se fosse parte do novo roteiro do Facada 3. Além deles receberem um novo roteiro perguntando quem deles irá sobreviver a isso. Eles vão até a piscina e Tom resolve voltar, pois está se coçando de curiosidade. Lá dentro ele começa a ler o restante do roteiro, e como está escuro, ele acende um isqueiro. Acontece que, no conteúdo, dizia que Ghostface seria piedoso com quem sentisse... Bom, deu pra ver que ele foi bastante piedoso com Tom, né? Após Dewey e os demais descerem o barranco com a cara e se separarem, Gale é salva por Dewey, que descarrega a Glock no peito do Ghostface, além de rolar igual bosta até na rua, o que claro faz o mascarado desaparecer de vista. E como Dewey acabou de salvar a vida de Gale, o clima começa a ferver, mas a empata foda da Jennifer chega no local dando uma e recebendo outra melhor. E, logo após, Angelina chega meio estranha chorando por Tom, mas sem nenhum arranhão aparente, né? Eles encontram uma foto da mãe de Sidney com a informação de que este Ghostface foi o responsável pela morte dela. Acontece que Gale relembra todos que quem fez isso com a mãe de Sidney foi Billy e Stu, antes dos eventos do primeiro filme. O detetive então exige saber a localização de Sidney e Dewey entra em contato com ela. Acontece que a dita cuja chega no recinto dizendo que já havia sido localizada pelo mascarado. Dewey então a leva para o detetive e ela até abraça Gale, rapaz. Sidney observa as fotos de sua mãe, mas não reconhecendo nenhuma delas. O detetive Kim a leva para o estúdio onde foram tiradas essas fotos, onde Sidney encontra com Martha, sendo esta a própria irmã de Randy, finalizado no filme anterior. Martha então mostra uma gravação especial de Randy antes de ser finalizado, onde ele diz que irá ajudá-los para que sua morte anterior não seja em vão, o que, de fato, foi, né? Randy então conta que, nesse caso, a regra de sequências não se aplicam aqui, pois não se trata de uma continuação, e sim de um capítulo final. Você está lidando com um capítulo final de uma trilogia. Uma trilogia? É isso aí. Pois, uma trilogia significa retornar ao início para descobrir a verdade não antes vista. Além disso, Randy informa que, se tratando de uma trilogia, atirar ou causar danos ao assassino não adianta, exatamente como vimos quando Dewey meteu bala no maluco. Randy também comenta que qualquer um, incluindo o personagem principal, pode ir de base, inclusive Sidney, além de falar que o passado irá voltar para pegá-la, pois o passado não acabou de fato. Após isso, Randy se despede e diz que encontra algum deles do outro lado. Será que ele estaria prevendo o futuro? Após essa fita marcante, Sidney e os demais se despedem de Martha e Gale sai andando para descobrir mais informações. Ela acaba encontrando com Jennifer, que diz que vai ficar na cola dela, pois é o seu papel nesse filme. A dupla então vai até o porão do estúdio perguntar sobre a mãe de Sidney, e após um pequeno suborno, elas recebem um arquivo da mãe dela na época em que ela era atriz. Nesse momento, Sidney escuta algo no banheiro e encontra com Angelina numa posição nada suspeita, com itens muito menos suspeitos ainda. Acontece que ela diz que aquilo são somente souvenir para lembranças, e então sai fora dali. Sidney vai atrás dela e dá de cara com o cenário idêntico à casa dos acontecimentos do primeiro filme. Ela vai até o seu antigo quarto e relembra os lindos momentos com Billy, e depois de escutar algo lá fora, a porta se fecha e Sidney se prepara pro porradão, mas não entra ninguém.
Ghostface a pega pela janela, taca uma cotovelada na boca, mais um socão e Sidney corre para dentro da casa, sendo perseguida por mais um mascarado, mas consegue jogar tudo nele e fugir, inclusive usando o vão da porta para lançá-lo para baixo, bem esperta. Após isso, Sidney chama por Dewey e é chamada pela voz de sua mãe até o quarto dela, sendo atormentado por essas vozes. Acontece que Sidney escuta a voz de Dewey do outro lado de fora e, cagando de medo do que quer que seja aquilo se passando pela sua mãe, ela se lança da janela e dá com as costas na grama. Dewey e os policiais chegam para ajudá-la, mas não encontram nada na casa. O detetive Kim diz que vai colocá-la em algum lugar seguro e a leva embora. Gale e Jennifer chegam contando para Dewey sobre a mãe de Sidney ser atriz, onde o diretor de sua época é o mesmo diretor dos filmes Facada. Claro que o trio vai até lá para confrontar John, pois ele é um potencial suspeito, e ele conta sobre o passado com a mãe de Sidney, dizendo que as coisas saíram do controle, contando que ela não seguiu com as regras para crescer na indústria. De volta a Sidney, ela questiona sobre o detetive gostar bastante de filmes, e o mesmo informa que todos os casos envolvendo filmes é ele quem é designado, por saber bastante sobre os estúdios. O detetive então comenta que sabe como Sidney se sente, com aquele olhar de pensamentos promíscuos pra cima dela. Mas, depois disso, ele pergunta sobre o que Sidney sabia sobre sua própria mãe, onde ela conta que não sabe exatamente quem ela era de fato. Após isso, o detetive fala que vai investigar o local do crime e Sidney pergunta qual o seu filme de terror favorito. Minha vida. Dewey então recebe uma ligação de Sidney dizendo que não está mais na delegacia e que está indo para a casa do diretor John Milton, e como Dewey não percebe a farsa, vai com Gale e Jennifer para lá. Lá dentro eles encontram com os outros personagens, menos Sidney, lógico, e Roman e Jennifer saem para olhar ao redor e decidem ir até o porão por motivo nenhum, enquanto Angelina e Tyson vão até o andar de cima. No porão, Roman começa a olhar o local enquanto Jennifer fica na porta, e Dewey e Gale acham estranho Sidney não ter chegado e ligam para o número recebido, onde descobrem que está vindo da própria fantasia de Ghostface, encontrando inclusive o modificador de voz, sacando de vez a armadilha, onde eles decidem se separar para procurar os outros. Dewey encontra com Tyson, que diz não saber onde está Angelina, e Gale desce até o porão, encontrando Roman finalizado dentro do caixão com uma faca cravada na região inferior de seu externo, provavelmente atingindo o diafragma. Gale então se certifica dele ter realmente ido de base e encontra com Jennifer, onde elas saem correndo e encontram com Angelina, que tem um surto doidão, onde diz que furunfou com o diretor pelo papel principal. Daí ela sai correndo meio torta, mas é atingida no peitoral superior esquerdo, que, além de perfurar o seu peitoral maior, pode ter atingido o menor. Mas fato é que, aparentemente, ela já era e é arrastada para o além. Não diz isso não. Elas encontram com Dewey, que não tem nem tempo de falar, pois já toma um gancho de direita na cara, além de um corte em seu tríceps esquerdo e mais um socão na cara. Tyson até tenta ajudar, mas toma uma buchada no bucho que parece ter atingido o seu reto abdominal, mas ele ainda tá vivo. Jennifer se esconde no closet, Dewey toma mais um pisão e Gale lança o vaso na cabeça do mascarado, que vai atrás de Tyson e toma um puxão de tapete sinistro do Ghostface, que faz com que ele bata com a cervical lindamente no solo de madeira, além de ser jogado no armário e lançado janela afora, mas não vemos se ele foi realmente de base. Por quê? Nesse momento, Jennifer rola por uma passagem na parede e começa a ser perseguida pelo mascarado. E, invertendo as posições dessa vez, Jennifer tenta chamar por Dewey, e como ele não escuta de imediato, ela toma uma facada na região de sua torácica. E mesmo com Dewey metendo bala nos espelhos, Jennifer já foi de base com uma perfuração em seu abdômen. Após isso, Dewey e Gale se separam mais uma vez, onde Gale é capturada pelo mascarado, mas consegue usar o pé para empurrar os dois escada abaixo, escapando por enquanto. Dewey encontra com o presunto de Tyson perto da piscina e, pelo que parece, ele deu com a face no concreto. Pena que não foi mostrado, né? Ele começa a chamar por Gale e recebe uma chamada dela dizendo que está no porão, mas obviamente estando trancado. É claro que Dewey acha que é uma armadilha, o que se provou não ser, mas como ele está sem balas, Ghostface joga a faca na cara dele, que por muita sorte pega somente com a base em sua testa, que o faz cair da escada e desmaiar. Por isso?
Na delegacia, Sidney encontra alguns arquivos sobre si mesma e recebe uma chamada de Ghostface, dizendo que está com Dewey e Gale, mandando ela sair da vista de todos. Ela vai até uma sala onde o mascarado diz que a regra é simples: Sidney aparece até ele e seus amigos serão libertos. Além de dizer se Sidney realmente não quer saber quem realmente finalizou a sua mãe. Ela então pega um mini trabuco e parte para salvar o dia, ou a noite no caso. Ela encontra com o que sobrou de Tyson e recebe uma ligação do Ghostface, dizendo que Sidney use o detector de metais para localizar a arma escondida em sua bota, jogando-a fora na piscina. Ghostface aparece já lançando uma na cara de Sidney, mas a mulher é brabíssima e puxa o revólver e descarrega a peça no couro do mascarado. O problema é que ela não verifica o abate, o que dá tempo dele desaparecer, e o detetive Kim chega estranhamente logo em seguida, inclusive atirando fora do caminho do mascarado, levando a estocada direta em seu peitoral maior esquerdo. Sidney então se usa de isca para atrair o mascarado, dá-lhe um olé bonito e encontra uma passagem secreta pela estante e entra lá dentro. Sidney assiste uma gravação de sua mãe e Ghostface aparece na sala para confrontá-la. O mascarado então mostra que não foi trabucado, pois está usando o código de colete do GTA. Ele então informa que procurou a mãe de Sidney todos esses anos, pois ela também é sua mãe, revelando para Sidney que Roman, na verdade, é irmão de Sidney. Meu Seu novo irmão conta pra ela que filmou toda a traição de sua mãe com Cotton e o caso com o pai de Billy Loomis, onde Roman mostrou a gravação para Billy, o que o motivou a fazer com ela o que já disse no primeiro filme, mostrando pra Sidney que foi ele o mandante desde o início. Filha de uma puta. Roman então retira do armário o diretor John, revelando pra Sidney que sua mãe foi abusada por ele e outras pessoas durante 3 dias nesta mesma sala. É claro que com a morte iminente, John tenta barganhar, e o que ele recebe em troca é sua traqueia fatiada no processo, indo de base lentamente ao chão. Após isso, Roman fica fazendo pirraça sobre Sidney ter roubado tudo dele, mas ela manda ele se foder e começam aquela troca de amor de irmãos, onde Sidney carinhosamente dá com o vaso na sua cabeça e recebe um bandão. Nesse momento, Dewey e Gale recebem a arma do detetive, arrombam a porta e vão até a entrada secreta. Após uma sequência bem da hora de porradaria entre os irmãos, Roman acerta uma joelhada em Sidney e começa a amassá-la na porrada. E quando ele começa a sufocar o seu pescoço, Dewey corta a energia do local e o próprio detetive Kim entra na sala, mas é apagado logo em seguida. Roman atira em Sidney, acertando a região esquerda de seu oblíquo e mais uma na região de seu peitoral superior esquerdo. Após isso, ele fecha a porta, o que dá tempo de Sidney escapar de sua vista, o que o deixa putaço procurando por ela, e quando ele vai ligar para o seu telefone, Sidney aparece o atingindo na região superior de sua escápula direita e outra próxima da região torácica, mostrando para ele que ela também estava com código de coletes. E, sem muita conversa, Sidney crava a faca em seu peito esquerdo, provavelmente atingindo parte de seu coração, deixando seu irmão estribuchar devagarinho, além de pegar em sua mão como uma irmã carinhosa para ele ir de base tranquilo. É claro que Roman não estava tão morto assim, e Dewey mete bronca no tórax dele, não sabendo que o mesmo estava de colete, mas depois de Sidney gritar para atirar na cabeça, Dewey mete bala no meio de sua testa, perfurando seu lobo frontal e todo o resto posterior a ele. Morra! Após um tempo, Dewey, Gale e Sidney estão juntos na mesma residência, onde Dewey aproveita o dia ensolarado para pedir a mão de Gale em casamento, e aceita o seu pedido. O filme então termina com Sidney voltando para dentro de casa e Kim a convidando para assistir a um filme com eles, e, quando sua porta se abre com o vento, Sidney decide não a trancar, mostrando que, em muito tempo, ela pode finalmente se sentir segura novamente. Fala pessoal, esse foi Pânico 3. Cara, esse filme é muito divertido de assistir e confesso que por alguns momentos eu me perdi em pensar quem era o Ghostface da vez, pois nesse filme temos somente um deles, sendo este o próprio irmão de Sidney. Mas e vocês? O que acharam do vídeo? Me digam nos comentários. Não se esqueça de dar aquele like mafioso e se inscrever no canal e ativar o sininho aqui do Dom Patino Filmes. Agradeço demais pela sua presença, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.